A bagagem literária. O podcast onde viajamos os livros e lemos o mundo, para que vá para a sua próxima viagem com mais bagagem literária. Então, Juliana, obrigada por estares aqui comigo hoje. Vamos conversar sobre o ano da morte de Ricardo Reis. Aqui. Mesma edição. De José Saramago. E antes de nós começarmos a falar, só fazer uma breve apresentação tua e vais-me ajudando se me faltar alguma coisa, não é? Portanto, Juliana Menezes, estás-nos a falar diretamente de Ilhéus? Ilhéus, Bahia, Brasil. Uma linda dia de primavera. Ai, tão bom. Aqui está a chegar o outono. Pronto, Juliana Menezes, tens um doutoramento ligado à literatura e às cidades. Se calhar explicas melhor aqui. Sim, eu faço doutoramento em estudos portugueses, aí na Universidade Nova de Lisboa, aí em Portugal, na Universidade Nova de Lisboa. A minha linha de investigação é estudos comparatistas, e nesses estudos eu faço uma relação entre literatura, cidade e turismo. Estudo três cidades que eu considero literária. Uma delas é Lisboa, com esse livro que vamos falar hoje. A outra cidade é Salvador e Luanda. Exatamente. E nós conhecemos-nos quando tu vieste ao Ler Por Aí Café, quando ainda estava aberta a livraria, o café. Fizeste 4 apresentações de 4 cidades literárias, portanto, associadas a 4 livros, não é? Um deles era este, portanto, uma das cidades então é Lisboa, com o ano da morte de Ricardo Reis. Depois foram mais 3, não mais 2, mas mais 3, que eu lembro-me, portanto, Salvador foi com... ajuda-me, eu acho que foi com a Dona Flor. Dona Flor e seus 2 maridos. Além dessas 3 cidades, naquela época, eu apresentei também a cidade onde eu moro, Ilhéus, com o livro Gabriela Cravo e Canela. Foi a 4ª cidade. Sim. E a terceira, Luanda, com Nós os do Maculuçu, do Luandino Vieira. Exatamente. Isso mesmo. Tenho aí em casa para ler, ainda não li. E vale a pena. E pronto, diz. Vale a pena a leitura de Nós os do Maculuçu. Por acaso estou com vontade de ler esse livro. Sim. O ano da morte de Ricardo Reis, portanto, remete-nos para a Lisboa dos anos 30, não é? Quando tu estiveste a escolher as cidades que iriam ser o teu objeto de estudo e pensaste em Lisboa, pensaste em vários livros ou foi logo este que escolheste? Sim. Primeiro, eu queria retomar um pouquinho. Eu queria te agradecer por mais um convite, por mais uma vez desse teu projeto, de mais um projeto teu. Como eu te falei há pouco, eu considero sempre que vale a pena. São projetos interessantíssimos e eu fico muito feliz. Fico muito feliz em poder participar. Muito grata. Eu também gosto muito de sempre falar contigo, Juliana, sempre uma inspiração. Ai, que bom, fico muito feliz por isso. E quanto à tua pergunta, sim, inicialmente eu não tinha pensado em o ano de morte de Ricardo Reis, eu só tinha uma certeza. Eu precisava muito falar sobre Lisboa, e o primeiro livro que veio à minha mente foi A História do Cerco de Lisboa. Ok, já José Saramago. Já José Saramago, mas... ao ler, eu verifiquei que, embora retratasse a Lisboa, não era a Lisboa que eu gostaria de tratar na tese. E aí, quando eu comecei a estudar, o ano da morte de Ricardo Reis foi uma sugestão de um colega de doutoramento.
e que quando discuti em um dos dias falávamos sobre os nossos projetos, e eu ainda estava na dúvida, eu queria muito falar sobre Lisboa, mas eu estava certa que o livro não seria a história do cerco de Lisboa, porque já era uma questão muito histórica, enfim, não era, eu não conseguia fazer as relações que eu pretendia. E aí, por sugestão do colega, já no doutoramento, eu verifiquei, eu retomei o ano da morte de Ricardo Reis, e verifiquei que, pelo fato da personagem principal ser aquele que retorna à cidade e que durante praticamente toda a narrativa, ele aparece deambulando pela cidade, ele faz um passeio pela cidade, e aí eu logo fiz a conexão, é isso. Eu percebi que o fato dele palmilhar a cidade, aqueles locais pelos quais ele palmilhou, são os locais que nós, turistas, queremos também passar. Conhecemos, sim. Nós logo reconhecemos. São os locais que, mesmo aqueles que não têm conhecimento da obra, que não conhecem o livro, de certa forma são locais que as pessoas, os turistas, mesmo mesmo sendo turistas não literários, são locais pelos quais essas pessoas têm interesse de passar. E aí, logo eu fiz a conexão e tive a certeza, sim, é este livro. Embora seja uma narrativa densa, apresenta a cidade diante de um contexto histórico difícil, não só a cidade, não só o país passava por esse contexto difícil, mas toda a Europa. Penso que José Saramago, a grandiosidade do autor, né? Ele conseguiu apresentar questões políticas difíceis pelos quais toda a Europa estava passando. Ele apresenta o nazismo, ele apresenta o fascismo, ele apresenta o golpe militar na Espanha e apresenta Lisboa em meio ao salazarismo, ao governo salazarista. E isso tudo influencia a maneira com que o personagem principal vê a cidade, encontra a cidade após 16 anos que ele vivia no país, ou fora do país. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, e retorna a Portugal, encontra a cidade nesse caos, encontra o país vivendo essa situação difícil. E aí eu percebi que é uma narrativa densa, mas extremamente envolvente. E apresenta a cidade, como eu falei há pouco, relacionando estes locais pelos quais o personagem passa, esses locais contribuem para que ele se perceba, encontre a sua própria identidade, se perceba diante do mundo, diante da vida. Enfim, eu penso que percebendo a cidade nessa perspectiva, daria um estudo interessante. Foi por isso, e veio daí a escolha do livro. E que depois eu consegui fazer relações com outros livros, como o livro do Desassossego, como Requiem, uma alucinação, enfim. E eu consegui observar os mesmos locais, a mesma tentativa de encontro do personagem com a sua própria identidade, compreensão da sua própria identidade, e a cidade que aparece não apenas como pano de fundo, mas como aquela que contribui para esse encontro. E foi que eu cheguei ao ano da morte de Ricardo Reis. Sim. Eu quando li o livro, já foi este ano, foi no início deste ano, e ao lê-lo eu estava sempre a lembrar-me daquela apresentação que fizeste, não é? Lá no café de Ler Por Aí. Lembrava-me, de facto, a cidade aparece mergulhada num mau tempo, chuva, tudo molhado, tudo sombrio, lento, muita lentidão. Era esse ambiente.
lento e pesado. Pesado. Há aquela passagem que eu agora estava a rever, dele a mudar-se do hotel para a casa no Adamastor, no Mirador de Santa Catarina, em que a subir a Rua do Alecrim muito pesado, tudo muito pesado, muito difícil. Sim. E eu entendo que essa descrição da cidade como esse ambiente sombrio, pesado, retrata não só o momento histórico em que a cidade estava passando, que o país estava passando, mas também retrata o interior do personagem. Então, há uma relação muito grande entre a cidade sombria e o eu também pesado, introspectivo, sombrio do próprio personagem. Então, eu faço essa relação. E eu penso que foi de grande genialidade, mais uma vez, do José Saramago, em apresentar a cidade dessa maneira e para retratar também essa relação com o personagem, que retorna para se encontrar, que retorna ao seu país. Retorna da cidade do Rio de Janeiro, que eu acho que na altura, naquela época, devia ser uma cidade super animada, penso eu. Então há esse contraste que não está muito refletido no livro, mas... Sim, que a gente pode pensar também nesse contraste. E mais uma vez, retratando essa cidade pesada, esse local sombrio. Eu lembro de uma passagem que ele fala, eu estava retomando há pouco, e que era uma cidade cinzenta, em um local em que as pessoas não queriam estar, não gostariam de estar naquele local. Mas Ricardo Reis volta exatamente para esse local. Por que será? Por que será que ele retorna para Lisboa exatamente após 16 anos vivendo no Brasil, um ano após, ou um mês após a morte de Fernando Pessoa? E aí a gente faz relação com o título do livro, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Então, toda a narrativa passa Ricardo Reis, apresenta Ricardo Reis durante todo um ano, em que ele e que toda essa postura dele, porque a gente não pode esquecer que a obra eu considero como uma grande homenagem a Fernando Pessoa, uma vez que tem como personagem principal um de seus heterônimos, talvez um dos mais fascinantes, que é Ricardo Reis, que tem os valores muito influenciados pelo classicismo greco-romano, por aquela estrutura que preza, Ricardo Reis é médico e também é poeta, e ele preza pela estrutura muito formal, por aquela estrutura rígida, e essas características, o rigor com a forma, esses valores clássicos, tudo isso é refletido também na maneira com que ele, nas características do próprio personagem. E aí apresenta, e toda essa postura contemplativa, essa postura contida de Ricardo Reis é posta em xeque quando ele retorna para essa cidade que vive todos esses problemas, e é posta em xeque com a aparição de Fernando Pessoa, já morto. Que toda vez que toda vez que Fernando Pessoa aparece para Ricardo Reis, seria uma forma de questionar, de fazer com que ele reflita quem é ele mesmo. Será que essa postura contemplativa funciona neste contexto? Quem é você? Foi uma das perguntas que o fantasma de Fernando Pessoa fez para Ricardo Reis em uma de suas aparições. No outro momento, quando ele já muda para sua casa no Alto de Santa Catarina, mais uma vez, Fernando Pessoa aparece e questiona, como se estivesse pressionando. Quem é você neste lugar? Um homem precisa do seu lugar. Você se encontra nesse lugar, e seria não só no lugar, a casa em si, mas no país. Então, Fernando Pessoa
eu penso que aparece como esse alguém que faz com que Ricardo Reis reflita. Vale a pena mesmo este sábio que se contenta com o espetáculo do mundo? Vale a pena ser apenas, você é mesmo este que apenas contempla? É possível, apenas espectador, não é? Isso. É possível ser apenas espectador? Então, eu penso que durante a aparição de Fernando Pessoa, Ricardo Reis acaba se deparando com esses questionamentos e que ele tenta verificar, enfim, tenta se encontrar diante disso. E aí, os acontecimentos políticos de Lisboa acabam contribuindo para essa reflexão. Então, ele passa por manifestações no campo pequeno, em que as pessoas vestem a camisa, tem o seu lado, as pessoas estão ali reivindicando e ele não. Tem aquele episódio do irmão de Lídia, que trabalhava no Hotel Bragança, que foi o local que ele viveu durante o tempo, e o irmão de Lídia, ele participa da Revolução, participa lá da Batalha dos Nadadores, e morre, e tudo isso vem para ele com muita força, do tipo, e eu sou apenas diante disso tudo, eu apenas contemplo. Então, e ela acaba por ser chamada à pida, inclusivamente, não é? Sim, também acaba foi. por deixar de ser apenas espectador nessas ocasiões. Exatamente. O contexto fez com que ele não fosse apenas o contemplador, o espectador. Ele percebeu que não havia como ser apenas espectador. E já lá no final, após a morte do irmão de Lídia, lá na Batalha dos Nadadores, ele percebe que ele já não era um simples espectador e que talvez ele não tivesse condição de seguir daquela maneira, não sendo espectador, e aí ele opta por seguir Fernando Pessoa. E aí fica, por conta da imaginação de cada um, como assim ele vai seguir. Ele vai ao encontro de Fernando Pessoa, eu penso que é uma das cenas mais lindas, em que ele lá em frente ao Adamastor, e o Adamastor que parece, toda a obra parece como se estivesse com aquele grito engasgado, na maneira que ele opta por seguir, e ao encontro de Fernando Pessoa, parece que resolve-se. Liberta-se. Liberta-se, exatamente. Sim. Há uma frase também que eu fixei, que é: não é por andarmos em linha reta que não estamos perdidos, não é por andarmos em linha reta que não estamos perdidos, qualquer coisa assim. Sim. Tem também a ver com essa. Ele calcorreia toda a cidade, parece que perdido, em busca, não é? Em busca. A procura de respostas para a vida dele, para respostas para a maneira com que de ele estar na vida, a maneira como ele encara e vive. E aí, sim, o fato dele procurar andar, perambular pelas labirínticas ruas, ele não está em linha reta, ele deambula, ele busca, e ao buscar, eu diria que seria uma busca de autoconhecimento. E ao fazer essa busca, ele passa por locais, eu poderia dizer 3 locais que eu considero muito importantes para que ele consiga se encontrar neste ano de 1936. Quais são? Então, tem vários outros, mas eu saliento 3 deles, como o Hotel Bragança, que foi a primeira morada, não foi à toa que ele ficou tanto tempo morando no hotel, como incógnita
em um local em que ele poderia exercitar a sua contemplação. No hotel, ele era apenas mais um. Mais um hóspede. Mais um hóspede. No hotel, ele poderia contemplar toda aquela situação sem se envolver, ainda afastado. Ele está de fora, não é? Ainda está de fora. Mas o fato dele passar tanto tempo ali no hotel, convivendo com aquelas pessoas, observando, só o fato de estar ali, eu penso que já no finalzinho ele verificou que no momento em que ele opta por... Não, ele sentiu a necessidade de ter o seu próprio local e sai buscando pela cidade um local para viver. Ali eu penso que ele já se deu conta de que ele não era só um espectador. E aí já quer fazer parte, não é? Já quer habitar a cidade. Exato. E aí ele encontra um apartamento no Alto de Santa Catarina, que também não é à toa. É um local que, aparentemente, ele pensa, daqui eu consigo contemplar, daqui eu tenho uma visão. Tem uma passagem, tem uma passagem muito bonita que descreve a visão da cidade, dali do Alto de Santa Catarina, ele consegue ver... É que ele diz com um olhar de pássaro, não é? Exato, exatamente. Não eram bem estas as palavras, mas... é mais ou menos nesse sentido. Ele continua contemplando, mas ele desce. Ele desce então, o Alto da Santa Catarina seria um outro local de extrema importância para esse encontro com a sua própria identidade, a compreensão de como ele encara a vida, né? E o outro local que eu também considero importante é o Terreiro do Paço. Tem uma cena também, um trecho muito bonito, em que ele contempla aquela cidade, buscando resquícios do homem que ele foi e buscando resquícios da cidade que um dia ele conhecia. E ali ele compreende que nem a cidade, nem ele não são as mesmas, não é a mesma cidade. Ele também já não é. Então, eu poderia, diante de tantos locais pelos quais ele passa, né, nessa busca, por essas labirínticas ruas, eu poderia citar o Hotel Bragança, o primeiro local, ele é apenas um contemplador, o Alto de Santa Catarina, que seria o local em que eu penso que ele já também é motivado ou forçado pelo Fernando Pessoa, que também aparece lá na Casa de Santa Catarina. E tem uma Adamastor ali que faz a referência à mensagem. Exato, exatamente. E o Alto e o Terreiro do Paço. E aí, quando eu falo do Alto de Santa Catarina, um apartamento e o Adamastor, a gente não pode esquecer da importância do Adamastor. E depois no Terreiro do Paço tens o Martinho da Arcada, que também é uma referência para Fernando Pessoa, não é? Só no Hotel Bragança é que eu não sei se há alguma coisa ligada à vida ou à obra do Fernando Pessoa, não sei. Eu penso que não, mas não sei, eu penso que não. Eu não sei. Por acaso eu não procurei, é sério, não procurei nada para que não sei te dizer se há algo que relacione o hotel a Fernando Pessoa, mas o local, a Baixa em si, o local sim, né? A Baixa em si já é uma grande referência a Fernando Pessoa. E o fato dele passar e perambular pela Baixa, não dá, eu penso que não dá para falar da Baixa, não dá para falar do Chiado, sem fazer referência, sem pensar em Fernando Pessoa. Era um local que ele que fazia parte da vida, do cotidiano dele, né? Sim, sem dúvida. É o local em que existiam os cafés para os encontros, para as tertúlias, para conversar sobre literatura. Enfim, não dá para... na Baixa, que era o local também que...
dos endereços das várias moradas do Fernando Pessoa, onde se localizava também os escritórios que ele trabalhou. Então, não dá para fazer, para não relacionar este local, a Baixa, os locais pelos quais, que são apresentados também no livro O Ano da Morte de Ricardo Reis, não dá para não fazer referência a Fernando Pessoa. Sim. É verdade. Sim. Pegando agora, que já que estamos a falar de locais da obra, um passeio pela cidade a partir deste livro, como é que nós o faríamos? Começaríamos no Hotel Bragança? Sim, eu penso... Sim, seria uma possibilidade. O Hotel Bragança seria uma possibilidade do início desse percurso, uma vez que foi a primeira morada do Ricardo Reis. Poderíamos subir ali a Rua do Alecrim, e depois a gente poderia passar ali na Brasileira, enfim, ou subir, ou ir pelo lado oposto, chegar até a Praça Camões, que também é importante na obra, uma vez que em frente à Praça Camões foi o local em que o Ricardo Reis encontrou local para o seu consultório. Então, um local também importante. E ele fala dos pombos em cima da estátua, não é? Sim. Também a visão de lá de cima. A visão lá de cima, e sempre com essa visão. Na verdade, eu penso que ele tentava se afastar, então sempre procurava ter essa visão da cidade, do lugar de cima, do alto. Eu estou aqui, eu não vou me envolver. Mas a gente sabe que não teve como. Não tem como, não é? Não tem como. Então, essa seria uma possibilidade. Eu penso que seria interessante também passar por um local que geralmente as pessoas não passam, que é aquela rua onde funciona a PIDE. Onde funcionava a PIDE, que também tem uma certa importância no contexto da obra. Então, acho que seria um local interessante para também colocar no roteiro. Seria uma forma de apresentar um local ali entre Baixa, Chiado, é um local que as pessoas, inevitavelmente, as pessoas, eu digo, os turistas, inevitavelmente querem conhecer, mas que talvez nem pensem naquela rua, nem pensem, enfim, que ali funcionava a PIDE e que no contexto da obra do romance, faz toda... Tem todo significado, né? Tem muita importância na obra, claro. Eu acho que seria interessante incluir essa rua, o local. Essa passagem, sim. E depois descer ao Rocio. Ele fala muito do Café Chave de Ouro e do Teatro Nacional. Foi uma vez ao Teatro Nacional. E fala da festa de Ano Novo, que ele foi ali no Rocio, também é interessante. Sim. Também. E que ele estava em meio àquelas pessoas todas, mas a gente percebia que ele estava ali, mas ele ainda não... Ele só contemplava. Ainda não fazia parte. Ainda não fazia parte. Ele só contemplava. Enfim, a obra apresenta um mapeamento desses locais. Esses locais, eles podem e devem ser apresentados, explorados. É claro que quando a gente pensa no roteiro literário, é necessário a gente fazer essa seleção para que não fique cansativo. Longo demais. Longo demais, e que a gente consiga construir uma história. Eu sei que a narrativa já é a história, mas quando a gente pensa no roteiro, a gente
precisa ponderar e verificar quais os locais e como é que a gente vai montar essa historinha, qual seria a história que a gente quer contar para o turista, né, para aqueles que vão participar. Então, é preciso pensar naqueles pontos que consideramos mais interessantes e que a gente consiga construir uma história significativa para que o percurso seja, de fato, uma experiência enriquecedora, que seja uma experiência que faça diferença. Não vou simplesmente passar e ouvir alguns trechos. Não, é preciso que ele compreenda, que o participante compreenda aquela história e compreenda a importância daqueles locais para a história que a gente está querendo contar. Compreenda a importância daqueles locais naquele contexto. Sim. E eu acho que esse seria um ótimo circuito para se fazer. E depois descendo a baixa para o Martinho da Arcada e terminava ali, não é? Sim, o Martinho da Arcada. O Martinho da Arcada dá para ficar de fora, mesmo porque está localizado ali no Terreiro do Paço e ali no Martinho da Arcada dava para fazer várias relações. Sim. Obra com Fernando Pessoa. Dá para fazer relação com a importância do Terreiro do Paço para a compreensão, para a busca do conhecimento do personagem, a busca da identidade. Eu acho que sim. E era também o centro de poder, não é? Ali. Sem dúvida. No Terreiro do Paço estavam naquela época ali os ministérios e tudo. Sim. Então tem também que também faz todo sentido também na construção do enredo do romance. Eu penso que sim. E agora, só mais um tópico que eu gostava de falar contigo, que é Lisboa, então, é uma cidade literária, não é? Sem dúvida. Há muitos livros que falam de Lisboa, que contam histórias passadas em Lisboa, e eu lembro-me quando nós tivemos uma outra conversa que tivemos na Rádio Movimento, no fim, a Carla Flores, da rádio, disse-me: olha, Lisboa tem muitos livros porque é uma cidade literária, ou é uma cidade literária porque tem muitos livros? Pronto, dando um beijinho aqui à Carla Flores, se ela vier a ver isto, não é? Mas é um ótimo tópico. É um ótimo tópico, esta é uma grande questão. Eu penso que as duas coisas. A gente não pode esquecer de Lisboa, do local que inspira, do quanto a cidade é bela, do quanto a cidade em si é inspiradora. A gente não pode esquecer disso. Mas a gente não pode esquecer também que é uma cidade que foi berço de escritores que prezavam. A gente não pode esquecer do momento ali que, não só isso desde antes, né, mas eu penso que ali no modernismo, com o Orfeu, os encontros literários, e que aquele momento em que Lisboa passava, em que aquele boom em que os escritores se encontravam para falar sobre literatura, isso propiciou também, propiciou esses locais de encontro, como os cafés, as livrarias. Então, eu penso que seriam as duas coisas. A cidade em si é inspiradora e o fato desses intelectuais e que procuravam fazer a diferença na literatura, eles optaram por isso, mas eu não falo só a partir de Fernando Pessoa, a gente não pode esquecer de outros, temos aí Cesário
Verde, que já abordava a cidade, mas eu acho que o fato desses intelectuais se reunirem, estarem preocupados com o rumo em que a literatura iria seguir, e eles se encontravam nesses cafés, e esses encontros geravam tertúlias, então tudo isso faz com que a cidade seja uma cidade literária, e aí a gente pode pensar no número de livrarias que existem, número de autores, enfim, são as duas coisas, eu penso. Alimentam-se uma à outra, né? Um acaba alimentando o outro. Sim. E eu diria que sim, é cidade literária, porque existem autores que falam sobre cidade, é cidade literária, porque a cidade é inspiradora, por tudo isso. Por tudo isso. Verdade. Então, está bem. Olha, vamos terminar aqui. Eu volto a mencionar o livro que nós estamos a falar, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Ok. E agradeço-te muito, Juliana, por mais esta conversa inspiradora. Espero que inspire os nossos ouvintes a irem já ler este livro. Quem sabe um dia fazemos um passeio. Exatamente. Quem sabe a gente, qualquer dia desse eu volte aí, eu estou sempre que possível eu vou, e a gente vai fazer esse passeio. Fazer um percurso. Quem sabe a gente pode pensar juntas como fazer esse percurso. Para mim é sempre uma alegria, é sempre um prazer participar, como eu falei lá no início, para mim é sempre um prazer participar dos teus projetos, são sempre projetos inspiradores, são sempre projetos que muito interessantes e que provocam o leitor, que eu penso que motiva o leitor a viajar. E para mim foi um grande prazer fazer essa viagem literária, participar desta bagagem literária. E eu espero, sim, que tenha... Eu gostei muito de convidar e de ter aqui. Nossa conversa inspire outras pessoas a conhecerem a cidade por meio da literatura e depois fazer o percurso, encontrar esses locais, fazer essas relações, né? E aí eu penso que a leitura acaba sendo ressignificada e os locais que muitas vezes são até conhecidos, mas passam a ter um outro significado, as pessoas passam a ver com outro olhar. Então eu espero que as pessoas se inspirem e façam essas leituras, a leitura da cidade e a leitura do livro. Exatamente, é isso que se quer ler por aí. Com bagagem. Exatamente. Vale a pena ler por aí. Para mim é sempre um prazer. Fico muito feliz. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Um beijinho para ti, obrigada. Beijinhos. Bagagem Literária é um podcast do Ler Por Aí, apresentado por Margarida Branco. Acompanhe-nos no website lerporaí.com e nas redes sociais. Ler Por Aí no Facebook e no YouTube, Ler Por Aí _ no Instagram e no Threads.